Saudações a todos, meu nome é Elion Gotti Neto, eu sou coordenador do Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina e hoje vamos falar um pouco sobre filosofia médica, filosofia da medicina, divulgando um pouco do pensamento do médico norte-americano Edmund Pellegrino, né, e principalmente a parte da filosofia que ele desenvolveu junto a David Tomasma, um pensador de linhagem tomista, voltado para a formulação de um paradigma, vamos dizer assim, bioético, centralizado na beneficência ao paciente. Então, é uma forma de enxergar a relação médico-paciente e a prática médica, especialmente ligada à teoria da ética baseada em virtudes e especialmente destinada aos médicos e àqueles profissionais da saúde que realmente desejam promover o bem do paciente. O livro indicado como bibliografia se chama For the Patient's Good, que está em tradução no Brasil e deve ser publicado muito em breve. É uma das principais obras de Edmund Pellegrino. E o tema mais específico dessa nossa aula de hoje será paternalismo, autonomia e beneficência na relação médico-paciente. Só um pouquinho sobre Edmund Pellegrino. Ele foi professor emérito de Medicina e Ética Médica no Instituto Kennedy de Ética, um dos mais importantes do mundo. Foi diretor fundador do atual Centro de Bioética Edmund Pellegrino, em Georgetown. Serviu no Conselho Presidencial para a Bioética dos Estados Unidos. Publicou mais de 600 artigos. Foi autor ou coautor de cerca de 23 livros. Foi fundador do Journal of Medicine and Philosophy, um periódico especializado em filosofia e medicina. E a obra dele abrange várias áreas de interesse, como história da medicina, filosofia moral, tradição das virtudes, ética profissional e relação médico-paciente. Então, realmente, é uma obra importantíssima. E quando nós observamos o panorama atual da relação médico-paciente, nós temos dois grandes modelos aí que brigam entre si pela hegemonia, acadêmica, da forma como a gente se comunica quando diz algo a respeito da relação médico-paciente. O primeiro modelo é o modelo iluminista, enfatizando a liberdade e a autonomia individual. Ele é baseado em direitos, em deveres e em obrigações. E nesse modelo da autonomia, cabe ao médico respeitar a autodeterminação do paciente e sua liberdade. Então o médico ele serve à autodeterminação do paciente. Tem um outro modelo que pode ser designado como modelo de utilitarismo social, que é uma contraparte ao atomismo social, que é uma acusação feita contra o modelo da autonomia. Ele é baseado no bem coletivo, em regras de conduta e tem um viés socializante importante. E nesse modelo, cabe ao médico maximizar benefícios e bens em prol do paciente e da sociedade, acima da decisão individual. Mas há um modelo muito mais antigo. Na verdade, Edmund Pellegrino julga que esse modelo é o mais adequado, é também minha opinião, que é um modelo de beneficência. Nesse modelo, o que é priorizado é o bem do paciente e a virtude do médico. Ele é um modelo fundado por Sócrates, Platão e Aristóteles, foi reforçado pelo estoicismo romano e também pela filosofia de Tomás de Aquino. E um livro que fala muito bem sobre esse modelo das virtudes, da ética baseada em virtudes, é o livro de Alasdair MacIntyre, chamado Depois da Virtude, no original After Virtue. Foi publicado pela Universidade de Notre Dame em 1983 e é uma referência básica em bioética, importantíssima para quem deseja conhecer melhor esse modelo. E o contexto atual da relação médico-paciente em que vivemos, na qual faremos nossas análises, é um contexto em que há um dualismo forçado
entre autonomia de um lado e paternalismo de outro lado, sendo que esse paternalismo ele está ligado à beneficência médica. Então, o paternalismo e a beneficência eles são meio que misturados e colocados em oposição à autonomia. Esse é o contexto das discussões bioéticas de hoje em dia. Que é isso aí é uma forma errada de colocar a situação. Tá? E hoje em dia também estamos num constante processo de reavaliação do modelo de relação médico-paciente. Então, a relação entre o médico e o paciente, né, ela tem sido reavaliada por mudanças na sociedade, mudanças nas questões de emprego, de remuneração, de controle do acesso à saúde e por muitas outras questões que poderemos discutir. Nesse contexto também temos um ambiente no qual os pacientes estão insatisfeitos. Os pacientes reclamam da arrogância médica. Essa arrogância seria o quê? O paternalismo beneficente ou um autoritarismo e um descaso do médico que não deixa de ser maleficente. Então, a forma como você coloca isso também já pressupõe algumas tomadas de decisão no campo da filosofia moral e de como você se comunica quando você vai tratar da bioética. E há um ambiente geral de desconfiança em relação às autoridades. O médico não deixa de ser uma autoridade e ele também entra nesse clima de desconfiança, né, por parte dos seus pacientes. E eles também reclamam muito da indiferença do médico. Né? Há uma falta de relacionamento humanístico, há uma falha de comunicação entre médicos e médicos, médicos e pacientes, médicos e familiares, e há, sem dúvida nenhuma, uma burocratização e uma mercantilização da medicina. Né? Isso são fatos do contexto atual da medicina. Um caso que aconteceu que demonstra bem uma atitude beneficente paternalista do médico é um caso muito famoso, considerado paradigmático na parte no estudo da bioética, que é o caso de Karen Ann Quinlan. Essa jovem ela se encontrava em coma, entubada, ligada a vários aparelhos, né, sem uma expectativa de recuperação, pelo menos naquele momento, e a Corte Suprema de Nova Jersey ela acatou um desejo prévio informado do paciente, né, da Karen Ann Quinlan, de não permanecer ligada a aparelhos. Então ela deu uma ordem, né, para a equipe de médicos para que eles removessem aquela jovem dos aparelhos que a mantinham viva. A equipe médica considerou a remoção dos aparelhos como assassinato. Havia atividade cerebral ainda detectável. Então a equipe médica considerou que não deveria agir de forma maleficente, destruindo a vida daquela paciente, e desrespeitou essa ordem judicial. Né? E isso colocou em questão o choque entre a beneficência e a autonomia. Quem estava certo? Ou se os dois tinham sua parcela de razão, né? Se o médico estava certo por defender a vida do paciente, o bem do paciente, e a Corte Suprema de Nova Jersey estava certa por defender a vontade prévia informada da paciente, qual é o melhor caminho a tomar? Cabe à Corte Suprema tomar essa atitude e mandar terminar a vida de alguém? Cabe aos médicos, por razões de consciência, se negarem a obedecer essa determinação de uma corte judicial, defendendo os valores hipocráticos da medicina? Tudo isso entra na discussão de beneficência versus autonomia. Na verdade, mais paternalismo versus autonomia. Mas a defesa da vida humana, sem dúvida nenhuma, é um dos elementos principais da beneficência. Mas enfim, beneficência ou autonomia. Né? A gente tem que colocar alguns insights básicos para continuar nessa discussão.
Manter a autonomia do paciente ou restaurá-la é parte da beneficência. Você querer o bem do paciente é você querer que ele tenha independência, que ele tenha autonomia, que ele tome suas decisões informadas, esclarecidas. Então a autonomia ela não está num polo oposto à beneficência. Na verdade, como Edmund Pellegrini enxergava, como eu também entendo que é a forma correta, a beneficência ela é como se fosse um grande, vamos dizer assim, um grande guarda-chuva que abriga todos os outros princípios debaixo dela. Então, a autonomia, a integridade do paciente é um elemento que inclui a autonomia desse paciente, e essa integridade ela é protegida, ela é buscada, ela é reforçada pela ação beneficente do médico. Esse é o papel, essa é a obrigação do médico. Respeitar a autonomia acima da beneficência, você subverter esses valores, pode, às vezes, significar abandonar o paciente em tempos de necessidade. Isso é uma outra observação feita por Edmund Pellegrino que cabe refletirmos. Problemas nos modelos de autonomia e paternalismo. Paternalismo pode sobrepujar a dignidade do paciente. Então, às vezes, você achar que tem autorização para tomar decisão no lugar do paciente, isso pode abrir margem para um certo autoritarismo desrespeitoso, a uma certa arbitrariedade por parte do médico e gerar problemas, inclusive gerar malefícios para o paciente. Por outro lado, a autonomia pode sabotar nossa preocupação em ajudar ao próximo. Se o paciente decidiu que queria morrer, para que nós vamos lutar por ele? Para que nós vamos investir numa possibilidade efetiva e real de cura? É muito mais fácil você deixar alguém morrer do que lutar pela vida ou pela cura, restabelecimento de alguém. Isso é fato. Realmente qualquer imbecil pode matar outra pessoa. Porém, poucos podem curar, aliviar, tratar, cuidar do próximo de uma forma adequada. Então a gente tem que reavaliar a relação médico-paciente. Então você tem um encontro clínico e vários aspectos que circundam esse encontro clínico. Você tem um aspecto biológico, as características nosológicas da doença, do agente agressor, da terapia farmacológica que pode ser utilizada. Você tem um aspecto contratual, você tem um vínculo de interesse entre o médico e o paciente, certo? Você tem expectativas de ambos os lados, você tem expectativas não somente de condutas e de caráter, como também uma expectativa de resultados de ambas as partes. O médico espera receber um honorário digno, ele espera receber um reconhecimento, um carinho por parte do paciente ou de sua família. O paciente espera receber do médico amizade, espera receber do médico preocupação genuína pelo seu bem. E aí o aspecto contratual do encontro clínico se estabelece. Nós temos também um aspecto econômico que vai envolver o custo dos procedimentos, mensalidade de plano de saúde, de convênio, etc. E tal. E você tem um aspecto religioso e cultural. É certo tomar aquela decisão terapêutica? É certo deixar uma criança, filha de testemunhas de Jeová, morrer porque os pais assim solicitaram, negando uma transfusão sanguínea? É certo você abortar uma criança com 1 mês de idade gestacional, ou 6 meses, ou logo após o parto? É certo você fazer esterilização forçada em mulheres com deficiência mental? É certo você fazer o extermínio seletivo por aborto de crianças com síndrome de Down? Todas essas questões, muito mais do que gerar desconforto ou reafirmar valores na sociedade, elas irão dar um retrato e irão também direcionar a nossa civilização e nos ajudarão a entender que tipo de civilização nós somos ou queremos ser. Essas questões ligadas à eutanásia, aborto, pesquisa genética, elas dizem respeito diretamente à imagem que nós temos de quem é o ser humano e de qual é a sua
dignidade. Então são questões importantíssimas e elas também entram no encontro clínico. Então o encontro clínico é um ambiente de vivência extremamente rico, extremamente cheio de possibilidades, né? E é uma honra para o médico tomar parte nesse relacionamento, né, que se dá dentro do encontro clínico. E quando nós observamos o encontro clínico, qual é a fundamentação ontológica dele? Bem, a primeira fundamentação ontológica e até fenomenológica que a gente vê acontecer é a condição humana em si. O ser humano é frágil, ele é fraco, ele adoece, ele morre. Isso é um fato, tá? Quando o ser humano adoece, fica frágil, fica doente, ele convive com outros seres humanos e pode solicitar ajuda a alguém. Na esfera de convivência, nós somos seres sociais, na nossa esfera de convivência nós podemos solicitar a ajuda de alguém. Esse seria o segundo elemento básico, ontológico do encontro clínico. O terceiro elemento básico do encontro clínico é o fato de que, quando alguém sofre ou está fragilizado e pede ajuda, alguém pode se oferecer para ajudar. Essa seria, né, esse seria o terceiro elemento do encontro clínico, a terceira fundamentação do encontro clínico. Há pessoas que se dispõem a oferecer auxílio. Essas pessoas serão médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e etc. E quando nós observamos o tão famoso, infame paternalismo médico, né, nós temos um ponto de partida, né, do paternalismo médico. Esse ponto de partida é o médico enquanto portador de uma condição superior de virtude e de conhecimento. Portanto, alguém que está em assimetria com o paciente que sofre e que pode ajudar essa pessoa, né? Então, quais são os pressupostos disso aí? É que o médico sabe o que é melhor para o paciente, é que o médico tem a obrigação de fazer o que é bom em termos terapêuticos, e mesmo que o paciente não concorde que o ato seja bom, ainda assim o médico tem essa obrigação de fazer o bem terapêutico. Essa é uma visão comumente disseminada do que é o paternalismo médico. É claro que essa visão é muito incompleta, né? Ela não abrange todas as nuances da relação médico-paciente paternalista, vamos dizer assim, e que há uma série de fatores que vão entrar aí nesse processo, nessa relação médico-paciente, que vão relativizar esse paternalismo, né? Por isso que eu, pessoalmente, deve estar até saindo um artigo em breve publicado, mas eu diferencio paternalismo beneficente de autoritarismo não beneficente. Eu acho que são duas coisas bem diferentes, né? E outras pessoas utilizam terminologias diferentes. Por exemplo, há quem fale do paternalismo forte, que supera os desejos de alguém competente. E há aquelas pessoas que falam do paternalismo fraco ou suave. É uma ação no melhor interesse hipotético de alguém que não possui autonomia. A pessoa está incompetente. Então alguém vai e decide por ela enquanto ela se encontra incompetente. Isso ocorre em situações emergenciais, né? E isso é um elemento bem reconhecido, inclusive no Código de Ética Médica, no qual nós podemos agir para salvar a vida de alguém em momentos de grande urgência, né, sem o consentimento daquela pessoa. E essas situações de perda da competência e da autonomia, elas incluirão várias situações clínicas como coma, retardo mental, choque, né, demência, confusão, alguns quadros demenciais em idade muito avançada e por aí vai. Então, assim, o paternalismo, inevitavelmente, ele vai acontecer algumas vezes. Cabe a nós distinguirmos se o paternalismo é forte ou fraco, ou se ele é um paternalismo, como eu chamaria,
de cunho mais beneficente, respeitando a integridade do paciente, ou um paternalismo de cunho mais autoritário, desrespeitoso e, portanto, maleficente. Tudo isso vai ter que ser pesado, vai ter que ser analisado. Tem um autor muito bom chamado Eric Cassel. Para ele, o objetivo da medicina é restituir a autonomia do paciente. Sim, às vezes, na maior parte das vezes, o nosso objetivo é restituir a integridade do paciente, que inclui a sua autonomia. Eu vejo dessa forma, né? Mas ele vê como um elemento importante, é claro que é importante, o governar a si mesmo, e aí ele entende que a medicina tem que promover a autonomia do paciente. É claro que isso é válido, mas isso não esgota o papel da medicina. Há situações em que a autonomia do paciente não pode ser restituída, mas o paciente tem que ser respeitado e tem que ser tratado de forma benéfica do mesmo jeito. Eu tenho certeza que o Eric Cassel é uma pessoa muito sensível, ele concordaria com isso também, e ele deixa entendido, né, que tudo deve ser feito em prol dessa busca da autonomia, mesmo que a chance de restituir a autonomia não seja muito grande, né? Mas é um autor muito sensível ao sofrimento do paciente. Escreveu obras maravilhosas como A Natureza do Sofrimento e os Objetivos da Medicina, né? The Nature of Suffering and the Goals of Medicine. É um livro que vale a pena ler quem tiver fácil acesso ao inglês. E falando de paternalismo, beneficência, autoritarismo, a gente tem uma pergunta para a reflexão de vocês. Cabe ao médico exercer poder? Quais são os tipos de exercício de poder do médico? Nós temos o poder coercitivo, o poder permutativo e o poder cultural ou intelectual. O médico exerce poder coercitivo? Ele obriga alguém a fazer alguma coisa? Sim. Não é o ideal, não é o desejável, mas às vezes é o necessário. Quando você tem um paciente psiquiátrico em surto violento, ameaçando matar alguém, né? Você coercitivamente você trata aquele paciente, você medica, você tira a liberdade momentaneamente até o momento no qual ele recobra a sua competência para agir em sociedade, se é que ele a recobrará. O médico pode agir de forma permutativa? Sim, o médico troca serviço por remuneração ou por repasses, no caso do médico que atua em convênios, ele recebe honorários do paciente, ele sustenta todo um corpo de trabalhadores que atuam junto com ele, como a secretária de um consultório, um enfermeiro, um técnico. Então há uma série de elementos econômicos, né, de troca de dinheiro, de interesses envolvidos no ato médico, no encontro clínico. Isso é inevitável. Mas, acima de tudo, o médico ele tem que agir por meio do tipo cultural de poder, ou psíquico, ou espiritual, intelectual, tem várias terminologias para isso. Ele tem que exercer influência. Tá? O ambiente ideal, a situação ideal da medicina, é aquela na qual o médico convence o seu paciente do que é o melhor a ser feito, respeitando a vontade e a integridade, a dignidade do seu paciente. Esse é o ideal da medicina, é a gente respeitar, né, o paciente e utilizar da nossa capacidade de poder cultural e intelectual para influenciá-lo positivamente. Não cabe aqui aquela generalização tosca, né, que transforma toda forma de poder num malefício. Não, o poder é um elemento indissociável do relacionamento entre pessoas, né? Toda relação guarda um elemento de exercício de poder, seja sobre alguém, seja sobre si mesmo, mas guarda, né? Isso não quer dizer que tudo se esgote numa análise de relações de poder, como alguns pensadores tentam fazer às vezes. Isso, obviamente, é uma brutalidade mental, né? Qualquer ato que nós fazemos guarda um elemento de poder? Sim. Assim como guarda um elemento de medo,
de carinho, de preocupação, de amor, de inveja, de vaidade, de altruísmo, enfim, todos os atos do ser humano são atos complexos, que têm múltiplas intencionalidades, né, que se equilibram e entram em harmonia por trás de cada elemento visível externamente. Então há um universo de complexidades aí, e o poder é uma dessas complexidades, né? E também o que é poder? Poder é a capacidade de fazer com que alguém execute uma coisa que você quer. Basicamente é isso. Tá? O poder pode ser político, coercitivo, militar. Faça isso se não te prendo, faça isso se não te mato. Pode ser permutativo. Faça isso por mim, eu faço isso por você. Ou eu te dou esse dinheiro, você me dá esse serviço. Esse é o poder econômico, permutativo, de troca, troca de interesse. Ele dura até quando as duas partes estiverem em comum acordo. E você tem o poder cultural, intelectual, religioso, espiritual, psicológico, que é o quê? Faça isso porque é o correto a ser feito, porque é aquilo que é o bom a ser feito. Então a pessoa faz porque ela está convencida de que ela deve fazer isso. O médico ele age nessas três esferas, mas a sua grande participação no encontro clínico é na esfera do poder cultural, do poder de influenciar o próximo, né? E quando falamos dos modelos bioéticos de análise da relação médico-paciente, talvez o modelo mais difundido seja o modelo principialista, que enxerga nas relações clínicas, né, no relacionamento médico-paciente ou na atitude em saúde, 4 princípios básicos, né, moralmente disseminados por todas as civilizações. O princípio da beneficência, da justiça, da não maleficência e da autonomia. E eles chamam que esses são 4 princípios que nos obrigam prima facie. O que isso quer dizer? Que no primeiro momento você é obrigado a cumprir todos esses princípios. Ponto. Mas às vezes esses princípios entram em choque um contra o outro, como discutimos agora há pouco no choque entre beneficência, um pouco reduzida ao paternalismo, e autonomia. Tá? Beneficência nesse sentido da escola principialista, formulada por Bichamp e Childress, é o benefício terapêutico, é aquela coisa, aquela intervenção feita que pode melhorar de alguma forma a situação do paciente. Justiça visa mais ao bem coletivo, ao bem de mais pessoas. Então, de certa forma, a beneficência é um pouco mais individualizada. A justiça é mais coletivizada. Não maleficência é o controle de danos, é o evitar efeitos colaterais. Também é um aspecto que pode ser, na verdade é um aspecto que pode ser tanto individual quanto coletivo. Tá? Mas o foco dele é mais individualista. E a autonomia é o respeito à escolha do paciente, que é também chamado por alguns de respeito à dignidade do paciente, ou respeito ao paciente diretamente. Mas ele enfatiza o fato de que o paciente tem que escolher aquilo que ele quer, né? Então você teria que equilibrar esses 4 princípios e tentar ver em que situação eles podem entrar em choque, e quando entra em choque, que princípios você prioriza e quais você relega a um segundo plano. Esse é o modelo principialista. Na verdade, o que eu defendo é um modelo beneficente e hipocrático. Como que é esse modelo? Existe o bem maior do paciente, que é um parâmetro de orientação para qualquer outro princípio, e dentro desse contexto bem maior do paciente, você tem a defesa da autonomia, da integridade, da vida do paciente, diretamente ligada à sua integridade e sua autonomia, né? Da justiça, da parte mais ampla da sociedade, e do benefício terapêutico. E tudo isso, como eu já tinha falado um pouco antes, está debaixo de um grande guarda-chuva, vamos dizer assim, essa imagem é interessante, que é o bem maior do paciente, que engloba tudo isso. Então, quando você tem esses 4 princípios do modelo principialista, autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, sem uma orientação adicional,
né, que é real, porém às vezes um pouco subjetiva, que é esse bem maior do paciente, esses 4 princípios eles podem ficar um pouco perdidos ou deslocados. Então, um modelo beneficente hipocrático, baseado naquela medicina, baseada na ética de virtudes, que é um modelo mais antigo, um modelo clássico, eu enxergo como um modelo adequado. E essa é a linha de pensamento que me influenciou, que foi formulada em tempos contemporâneos por Edmund Pellegrino e David Tomasman. Então, como que Edmund Pellegrino tenta definir paternalismo, já que a gente vai utilizar esses termos na filosofia da medicina? Paternalismo é uma decisão médica para o benefício do paciente sem o total consentimento deste. Isso que é paternalismo. O total esclarecimento visando o perfeito consentimento, ele é uma coisa utópica. Seria assim, o paciente, para tomar uma decisão plenamente esclarecida, ele teria que saber mais que o médico. Isso não vai acontecer. Senão ele mesmo seria o próprio médico de si, saberia tudo, não teria buscado o médico. Mas pode ser ambicionado um esclarecimento adequado para uma decisão competente e responsável. Então, aquilo que é importante saber, que vai interferir muito no prognóstico do paciente, o paciente precisa saber e ser informado. Então, o paternalismo ele pode ocorrer, inclusive, quando o paciente está mal informado. E aí acaba sendo um pouco negligente também. Mas essas são algumas definições dadas por Edmund Pellegrino. E o grande objetivo da medicina é uma ação de restauração boa e correta destinada a um paciente específico. A medicina nasceu para isso. Nasceu para restaurar, para tornar íntegro novamente, para curar, para reabilitar, para melhorar a vida de alguém, rumo ao princípio do bem maior do paciente. Se busca na medicina uma vida íntegra, uma vida em integridade, que antigamente era conhecida como eudaimonia, um estado de felicidade, um estado completo, vamos dizer assim. E restaurar alguém envolve muito mais que somente curar, envolve o aspecto físico, psíquico, social, espiritual. Então tudo isso está contemplado pelo grande objetivo da medicina, que é promover uma ação restauradora do paciente. Então esse é um breve resumo dos pontos introdutórios da filosofia de Edmund Pellegrino. E em breve nós devemos apresentar mais alguns elementos da filosofia deste importante autor da ética médica e de alguns outros autores que sem dúvida nenhuma trouxeram informações valiosíssimas para o pensamento bioético e filosófico em medicina, como Alfonso Lopes Quintás, Olavo de Carvalho e Hermann Doiver. Então nós voltaremos e falaremos de muitos outros temas e assuntos. Um grande abraço a todos e até a próxima.